Bom dia, a paz do Senhor, povo de Deus. Vamos fazer uma leitura e meditação das palavras de Deus e juntos aprendermos ainda mais neste ano com a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Hoje, para a nossa meditação, nós iremos ler Eclesiastes, capítulo 1. O Espírito Santo, hoje pela manhã, ele falava ao meu coração. Independente se você comprou uma roupa nova para virar o ano, ou se você comprou um sapato, se encheu de dívidas, ainda assim o calendário mudou. O calendário humano, que essas datas comemorativas tem muito a ver com este mundo. Independente se você chorou ou sorriu, o sol nasceu. Porque ele tem que nascer. Ele só não nasce se assim Deus, ele determinar. Todas as coisas obedecem à ordem de Deus. Então, em Eclesiastes hoje, a meditação que o Espírito Santo falava para mim, Lilian, tudo é vaidade. Depende muito também do significado que nós damos às coisas. Você vê que Jacó, ele tinha um apego, um amor muito grande a seu filho José. E então, no seu imaginário, na sua mente, ele sofre por algo que ele não tem certeza. Qual é a incerteza hoje na sua vida? O que você perdeu o controle e não sabe por que está acontecendo? Porque algo que o Espírito Santo também ministrava em minha vida é que, porque hoje nós conhecemos as palavras de Deus, e se você, por exemplo, está no Brasil e tem aí a liberdade para se expressar, para ser o que você quiser ser, para fazer o que você quiser fazer, e não vive mais na cultura em que José vivia, onde existia ali autoridades, impositiva, onde existia uma cultura mais que escravizava as pessoas, trazia violência, trazia muitos trabalhos. Não é diferente de hoje, porque o que nós vivemos hoje é uma falsa liberdade para nos manter cativos. O que nós vivemos hoje é uma cultura de libertinagem da carne, do prazer da carne. E o bom é que Salomão, ele mostra pra gente que ele também buscou esses prazeres, ele buscou satisfazer os desejos do seu coração. Mas ele disse, tudo é vaidade. E nessa versão que nós iremos ler, tudo é ilusão. Eu posso testemunhar, como você que já acompanha o Restauração da Alma, que eu encontrei vida sim, encontrei paz sim, encontrei uma carga mais leve sim, em Jesus Cristo. Não é uma história, é a verdade. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, de verdade, ele é o único caminho. De verdade, ele é a verdade. E você pode estar como Jacó, acreditando numa mentira de Satanás, porque ele é o pai da mentira. Então ele está fazendo você acreditar em algo que não aconteceu. Ele está fazendo você acreditar no pior. E isso tem te aferido o sofrimento, isso tem te deixado para baixo, isso tem feito você não tá animado nessa vida. Mas vamos aprender com o testemunho de Jacó? Não deixe o seu espírito morrer. Não fique desanimado, por mais que você tenha perdido o controle e tenha sido algo que você ama tanto, que você deu tanto significado. Mas que Deus está mexendo nessa estrutura para a glória do seu nome e para uma aprendizagem e para um novo e para algo que está no seu controle que ainda não nos foi revelado nessa situação. Então,
para o início desse ano, decida hoje a passar tempo com as palavras de Deus, para que você tenha verdadeiramente os pensamentos que vai promover saúde em você. Porque é um trabalho com a nossa mente. No caso de Jacó, se é essa sendo a nossa realidade, aonde coisas foram mexidas e nós perdemos o controle, o que devemos fazer é confiar em Deus. De que isso está cooperando para uma obra dele e está no controle das suas mãos. Então viver preocupados com o que comer, com o que vestir, é para quem ainda não transitou mentalmente para viver na palavra que diz que Deus é o nosso Pai e que Ele cuida dessas coisas. Então o Espírito Santo de Deus me traz aqui para acalmar a tristeza em nosso coração, em áreas que foram tocadas em nossa vida, em áreas em qual nós perdemos o controle, em áreas que, ao romper o calendário humano, ainda não se cumpriu, mas o calendário de Deus é diferente do calendário humano. Quando chega o dia de Deus, quando chega o tempo de Deus, Ele mesmo faz o físico trabalhar para o cumprimento da sua palavra. Porque aonde Jacó estava, chegou um tempo que estava tendo escassez. O povo começou a ter escassez. A ter fome física, alimento. E só havia alimento no Egito e foram lá. E era lá que estava José. No Egito. Governando no Egito. Alimentando o Egito. E de repente, diante dos olhos de José, está a sua família. E de repente, Jacó recebe a notícia: José está vivo. Mas essa palavra que se cumpre na vida de Jacó, que se cumpre na vida de José, foi anunciado a Abraão. Assim nos lembra o Espírito Santo. Que eles seriam escravos 400 anos, mas que Deus os libertaria e castigaria as nações que o escravizou. E castigaria a nação que o escravizou. O Egito foi mau, o Egito foi perverso, o Egito foi violento. O Egito matou os filhos do povo de Deus. Falando numa linguagem de hoje para você entender. Então eu não sei o que morreu na sua vida. Eu não sei o que acabou na sua vida, que o Egito mesmo matou. Mas Deus é aquele que traz coisas novas. Deus é aquele que nos recompensa quando Ele não nos restitui. Jó perdeu seus filhos e Deus deu a ele outros filhos. E na eternidade, Jó os encontrará. Aqueles que ele o perdeu no dia mau, no dia em que ele perdeu o controle de tudo. Porque por mais que nós venhamos a conhecer a palavra e fazer tudo para obedecer às palavras de Deus, como Jó, ainda assim o controle não é nosso. A vida de Jó, o testemunho de Jó mostra que nós não temos o controle. Que sem a proteção de Deus, o diabo ele pode tocar. E que nós somos humanos e não somos fortes. Na verdade, toda a nossa fortaleza está em uma presença. É a presença de Deus. É a proteção de Deus. Então, traga um alívio para a sua mente esse ano. Para a sua vida neste mundo. Você não precisa provar nada para ninguém. Você precisa ficar como Daniel. Eu e você. Olhando na janela para Jerusalém. Olhando para o céu. Sabendo que uma palavra de Deus vai se cumprir. Todas vão se cumprir. Aquela que diz que Jesus vai voltar. Vai voltar quando pessoas não esperam. Estão bebendo, estão se divertindo,
é o de repente de Deus. E nesse de repente, dois tipos de vidas, assim como Noé, estarão. Terão pessoas que estarão como Noé, temerão a Deus, caminham com Deus. Como Jó se desvia do mal. Porque Jesus falou que aqueles que não irão entrar, que diz Senhor, Senhor, em teu nome, ele diz, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, quando Jesus vir, vai ter pessoas que estão praticando o mal. Mas vai ter pessoas que serão como Jó, estarão se desviando do mal. Temerão a Deus. Justos diante de Deus. Então, eu não sei qual é a vida qual você rompeu a este ano. Mas lembra que existe uma palavra. Nós não sabemos o dia e a hora, mas ele vem. E ele vem quando ninguém mais espera. Em uma festa, as pessoas bebendo e as pessoas se divertindo. Umas pessoas praticando o mal, com a vida mal, e a outras com a vida guardada, com uma vida temendo a Deus, com uma vida caminhando com Deus, com uma vida separada, santificada, preservada, aonde o céu é o seu maior tesouro. Então, todas as coisas, quando Satanás mexe na nossa saúde, ele não tem o poder de roubar a vida eterna. Quando ele mexe nas finanças, ele não tem o poder de roubar a vida eterna. Quando ele mexe no físico, ele não tem o poder de roubar a vida eterna. Quando ele mexe em qualquer área, ele não tem o poder de tocar na nossa alma. A nossa alma está salva. A nossa alma está salva em Jesus Cristo. Mas Jó podia negar a Deus. Jó podia amaldiçoar a Deus. Porque é isso que o diabo espera diante da tempestade. Que nós, ao invés de voltarmos o nosso coração para Deus, como Deus, ele falou, esse cativeiro não é o mal de vocês. Eu vou dar o futuro que vocês esperam, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável, mas o diabo quer que você acredite que Deus quer o teu mal. No dia mal, o diabo quer que você acredite que Deus quer o teu mal, quer que você amaldiçoe a Deus, mas Jó voltou o seu coração e adorou ao Senhor. Então, nesta situação, você pode estar agora no hospital, preso, presa, sem poder sair. Mas pode louvar, pode ler a Bíblia, pode orar neste cativeiro. Pode entrar no quarto como Daniel e olhar para o céu e louvar e cantar e ler a palavra. Você está vivo e eu estou viva. Então não amaldiçoe a Deus, porque o que você deseja não aconteceu. Não amaldiçoe a Deus, não se revolte contra Deus, porque você, querendo ou não, ele permanece soberano. E o que a palavra nos mostra é que desgraças aconteceu, mas Deus trouxe o bem. Que quando eu e vocês não entendem o plano, não entendem o propósito, não entendem as perdas, ainda assim, o que Deus quer é o nosso bem. É assim que eu ouvi essa manhã a ministração sobre Noemi, que a minha irmã pregou. Ouvi antes do romper do ano, a Igreja do Amor, o esposo da Thalita Pereira, eu não me lembro o nome dele, mas ele falava sobre santidade. Eu fiquei muito feliz, porque é difícil você ver hoje. O mundo prega a carne. Hoje é difícil alguém não falar o nome de Deus, não falar o nome de Jesus. Mas o Jesus que as pessoas querem, que está em suas bocas, é o que Jesus falou. Aqueles que vão tentar nos matar, pensam estar fazendo a vontade de Deus, mas não conhecem a Deus e nem a Jesus. Essas pessoas praticam o mal, são incitados pelo mentiroso. Então veja, o que é que o diabo está fazendo? As pessoas hoje querem Deus, as pessoas querem Jesus. Então ele está criando uma religião mentirosa, uma religião carnal, uma religião que não tem separação, uma religião onde as pessoas podem fazer o que elas querem, como se Deus tivesse mudado.
Como se Deus não quisesse mais santidade, não quisesse mais separação. Mas, na verdade, Jesus Cristo nos capacita a viver essa vida. Não é humano, não é nossa força, mas é Deus nos ajudando a romper diariamente e em áreas que aflige a nossa vida, a nossa alma, que aflige e traz tristeza para o nosso coração, quando nós olhamos para nossas vulnerabilidades e fraquezas. Mas é aí que está. Se nós olharmos para nós mesmos, acharemos impossível entrar no céu. Eles olharam para os gigantes e então desfaleceram em seu espírito. Começaram a chorar. Começaram a murmurar, começaram a pensar no Egito. Então veja, a pressão revelou o que havia em seu coração. 2 tinham fé. 2 tinham fé para entrar em Canaã. E todos os outros, desfalecidos sem fé, e saíram da porta. É assim quando o noivo vier? Quais as virgens que estarão na porta com reserva? Ou sairão da porta e o noivo vai chegar e fechar a porta? Assim nos diz o Senhor. Então, se tudo é vaidade, não chore por bens materiais. Não chore. A gente dá muito significado, não é? Foi o que o Espírito Santo me levou. Meu marido até comprou um vestido para mim, mas eu acabei rompendo com o mesmo vestido que eu usei no Natal. Nem usei o vestido que ele comprou. Porque tinha algo no vestido que eu não gostei assim, né? Muito. Porque eu não fui com ele. Ele ia um vestido muito bonito. Mas depois eu entendi porque Deus queria que eu rompesse com o do Natal. Porque ele me trouxe no dia seguinte essa mensagem. Porque eu consegui me divertir com a minha família. Eu fiquei bem com a minha família. Ficamos juntos em casa, né? Não temos o hábito ainda de romper na igreja. Mas Deus tem trabalhado em todas as áreas da minha vida, da minha casa. Mas aí eu fiquei ouvindo a ministração do esposo da Thalita Pereira, que falava sobre santidade. Foi uma mensagem que eu nem esperei para ano novo. Fiquei muito feliz. Muito feliz que eu conversava com o Espírito Santo, vamos dizer, né? Se eu tivesse uma igreja hoje, igreja, é um lugar de aprendizagem, de aprender a palavra, de louvar a Deus, de buscar a presença de Deus, de agradecer a Deus, e não de nós fazermos culto para que pessoas se sintam vontade de ir à igreja. Não, a gente tem que ir à igreja porque a gente ama a Deus, porque vai estar em comunhão com os irmãos, e não que a gente tem que fazer como Arão fez. Arão cedeu à pressão do povo. O povo estava esperando, mas não queria esperar sem festa, não queria esperar sem alegrar a carne. E quando eu olho para os discípulos, eu vejo que em Pentecostes eles estavam ali louvando, lendo a palavra, e Deus falando através dos louvores, através da palavra. Então, é uma simplicidade, porque de verdade, esse novo nascimento da água e do Espírito, a minha mente foi muito trabalhada. Eu já testemunhei aqui de pessoas que sempre me acompanharam, né? Que não me conhecem, mas sempre me acompanharam. E por que eu falo? Porque estamos aqui para ajudar uns aos outros, a obra do Espírito Santo. Quem fala na boca do Luciano Subirá é o Espírito de Deus, é o que Deus fala, ministrou, ensinou a ele, e ele tem que ensinar a igreja. A pastora Camila Barros, eu conheço ela desde o início do seu ministério, que era DVDs. Eu estava em uma igreja, mas não cheguei a me aproximar, nem falei nada, mas conheci ela presencialmente, assim, um culto. E no YouTube ela demorou a entrar, mas depois que ela entrou eu comecei mais a acompanhar as mensagens. A pastora Thalita Pereira, o testemunho, por exemplo, dela, de Sandra Alves. O testemunho de Sandra Alves, quando eu ouvi que a menina a abraçou, tinha uma pessoa que eu sempre ajudava. E aí quando eu vi, né, a questão do abraço, né, Jesus te ama, eu sempre ajudava, sempre tratei bem. Mas quando eu vi essa questão do abraço, aí eu disse pro Senhor, eu disse, Senhor, eu queria muito dar um abraço nessa pessoa, né? Que tá em vulnerabilidade e que o Senhor mostrou minha casa para ser uma bênção. Não é para me orgulhar, nem para querer recompensa humana. Deus está trazendo agora. É para eu testificar de que aquilo que a gente ouve do outro, como mexe com a nossa vida. De como foi importante aquela criança de 6 anos dar um abraço nela, olhar para ela, porque é Deus olhando.
Você pode ouvir alguém falando humano e querer adorar, mas você tem que ter na sua consciência, é Deus falando através dessa pessoa que está em obediência, porque falar a verdade tem perseguição. Então eu orei a Deus, eu disse assim, eu quero dar um abraço nela, mas eu sentia vergonha, não é? E Deus nos deu um espírito de ousadia. Então, como testemunho, isso já faz, né, tempo, e agora o Espírito Santo está me trazendo para eu compartilhar esse testemunho, quando foi uma vez que ela veio na minha casa, né, para um propósito. Então, quando eu fui recebê-la na porta, eu peguei e dei um abraço nela, disse, deixa eu te dar um abraço, na ousadinha assim, do Espírito Santo. Eu dei um abraço nela, eu disse, Jesus te ama. E os olhos dela encheu de lágrima. E os olhos dela encheu de lágrima. Por que eu tô dizendo isso? Porque chegou um momento na vida da Sandra Alves que ela mesma clamou para Jesus, por Jesus. E Jesus tem trabalhado na sua vida. Fez por ela o que ninguém fez, o que seus pais não fizeram, o que a sociedade não fez, o que eu e você não faz. Então seja uma bênção. Essa palavra Jesus te ama, chega uma hora que eu digo por mim. Não se engane. Essa religião da carne não traz ânimo, não traz fortaleza para o espírito da pessoa. E elas clamarão por Jesus. Elas bebem do mesmo poço que as pessoas que vieram antes de nós, como dizem Eclesiastes, também beberam da carne, beberam das suas vontades, beberam dos seus desejos. Mas isso não sacia a alma. Só quem sacia é Jesus. Uma vida separada para com Deus. E como o Espírito Santo está me lembrando agora, então, não venhamos desanimar, mas nos agarremos a Jesus. Porque por causa de Jesus, porque cremos nele, nos arrependemos, temos uma vida com ele, é que teremos a vida eterna. Não é nossas obras. Porque as nossas falhas humanas... Veja, por que eu sofri tanto com as minhas decisões? Porque quando a gente está na escuridão, no grupo que está na escuridão, você não sente vergonha. Mas quando você conhece a verdade e a palavra de Deus revela os teus pecados, traz luz para a escuridão que tu estavas e que eu estive, nós ficamos contritos, constrangidos, envergonhados. A gente não sente vergonha na escuridão. A gente sente vergonha quando a nossa escuridão, quando a luz vem para a nossa escuridão. Quando eu era uma jovem já, eu acho que com 21 anos, eu me lembro de um sonho. Eu corria em um corredor de um supermercado, descia uma escada e tinha como se fosse um estacionamento embaixo, mas estava todo escuro e os carros tudo virado. Era a minha vida, cheia de ansiedade, cheia de preocupação, de cabeça para baixo. Uma enorme escuridão quando eu descia. Então eu me sentava no chão e baixava a cabeça e ficava ali. E de repente, eu digo que é Jesus, porque eu não vi seu rosto, mas as vestes eram toda branca. Por quê? Porque eu via as costas, e as costas eram toda branca. Estendia a mão. E o lugar que eu estava ficava tudo cheio de luz, e os carros ficavam tudo no lugar, assim, estacionado. Eu conseguia ver a rua. Ficou tudo claro, ficou tudo em ordem e ficou tudo claro. E ali foi Jesus que me estendeu a mão, para que eu saísse daquele lugar. Do lugar de escuridão, do lugar de ansiedade, do lugar de tristeza, desespero da alma. Porque esse é o poço que eu fui parar. Mas que Jesus não desistiu de mim. Então, todas as pessoas que estão vivas e vivos nesse mundo estão tendo de Deus tempo para arrependimento. Você vê uma pessoa aí no pecado, está tendo tempo para arrependimento. Está tendo tempo para se entregar à verdade e viver na verdade. Todos nós. Naquele dia é que não há mais tempo. Naquele dia, ou o céu ou o inferno. É neste mundo. Então suporte, irmão. E não perca a fé em Jesus. Porque tudo que o diabo quer é que a gente vá para o inferno. Então vale a pena todo esse sofrimento, vale a pena todo esse nosso lamento, vale a pena toda essa resposta que
que hoje é cobrado de nós para darmos à sociedade. Ô Lili, como eu saio desse ciclo? Você tem que tomar uma decisão de caminhar com Deus. Porque se você for responder ao mundo, responder à família, responder aos amigos, que estão na escuridão e que não estão na luz, é uma carga muito pesada. É uma vida que não vale a pena. É vaidade. Tudo é vaidade. Mas a vida que nós preservamos com Deus aqui nesse mundo, sofrendo aflições, mas confiando em Jesus, essa vale a pena. Vale a pena perder a vida nesse mundo e ganhar a vida que Jesus tem para nos dar. Amém? Então, para encerrarmos, vamos ler junto. Eu peguei a versão de hoje porque é bem clara assim para aquilo que o Espírito Santo quer trazer para nós. E aí, o texto diz assim: a vida é ilusão. A vida é ilusão. São estas as palavras do sábio, que era filho de Davi e rei em Jerusalém. É ilusão, diz o sábio. Em outras versões diz, é vaidade, é vaidade. Tudo é ilusão. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando e, afinal, que vantagem leva em tudo isso? Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. O sol continua a nascer e a se pôr e volta ao seu lugar para começar tudo outra vez. O sol continua a nascer e a se pôr e volta ao seu lugar para começar tudo outra vez. Então, Noemi, eu aprendo com a história dela. Existe a diferença da tristeza e do desequilíbrio. A tristeza, angústia, que a mulher sunamita, quando o seu filho tem ali uma dor de cabeça e ela não fala ao seu marido que o menino morreu, ela vai atrás do profeta, ela coloca o menino no quarto. Então ela me ensina o equilíbrio emocional. A palavra de Deus me ensina o equilíbrio emocional, me ensina a orar, me ensina a falar com Deus sobre aquilo que morreu, sobre aquilo que deu um problema, sobre a circunstância que eu perdi o controle. Então, se você perdeu o controle como Jó, perdeu como Noemi. Mas o testemunho dele fala sobre o poder de Deus, sobre o novo de Deus e sobre o bem de Deus. Sobre o poder de Deus em mudar cativeiro, em mudar situações, em dar 2 vezes mais aquilo que nós perdemos. Você pode ter perdido o controle emocional, o controle da sua saúde, o controle financeiro, mas pode crer que em Deus Ele transforma o deserto em Éden. Ele transforma o deserto em Éden. Ele transforma o deserto em Éden, porque isso diz a sua palavra. Isso diz a sua palavra, e a sua palavra nos traz ânimo, fortalece o nosso espírito. Quando você ler a palavra, você se anima. Então você não pode viver só de pão. Você precisa da palavra de Deus. Da palavra que sai da boca de Deus. O teu espírito precisa da palavra que sai da boca de Deus. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no mesmo lugar. Todos os rios correm para o mar, porém o mar não fica cheio. A água volta para onde nascem os rios e tudo começa outra vez. Todas as coisas levam a gente ao cansaço, um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver, nem os nossos ouvidos de ouvir. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. Não há nada de novo neste mundo. Não há nada de novo neste mundo.
Será que existe alguma coisa de que a gente possa dizer? Veja, isto nunca aconteceu no mundo. Será que a gente pode dizer isto nunca aconteceu no mundo? Não. Nós continuamos vendo as mesmas coisas a acontecer, inclusive os mesmos pecados. Não. Tudo já aconteceu antes, bem antes de nós nascermos. Ninguém lembra do que aconteceu no passado. Quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro, também não vai lembrar delas. Lá no verso 17 diz assim: assim, procurei descobrir o que é conhecimento e a sabedoria, o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que isso é o mesmo que correr atrás do vento. Quanto mais sábia é uma pessoa, mais aborrecimento ela tem. E quanto mais sabe, mais sofre. Para encerrarmos, no capítulo 2 diz assim: então, resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida. Resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida. Mas descobri que isso também é ilusão. Que isso também é ilusão. Que isso também é ilusão. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada. O prazer não serve para nada. Procurei ainda descobrir qual é a melhor maneira de viver e então resolvi me alegrar com vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a curta vida aqui na Terra. Então ele fala das suas realizações, das suas riquezas, da sabedoria, de tudo, do seu império, tudo aquilo que ele construiu. Aí o verso 9. Sim, fui grande, fui mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Consegui tudo o que desejei. Não neguei nada, não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho, e essa era a minha recompensa. Mas, quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão, não tinha nenhum proveito, era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Para encerrar, lá no verso 13, capítulo 2, verso 13 de Eclesiastes. E cheguei à conclusão de que a sabedoria é melhor do que a tolice, assim como a luz é melhor do que a escuridão. Os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão. Então veja, e cheguei à conclusão. E cheguei à conclusão de que a sabedoria é melhor do que a tolice, assim como a luz é melhor do que a escuridão. Os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão. Os insensatos andam na escuridão. Aqueles que andam na luz, os sábios podem ver para onde estão indo. Então o Espírito Santo de Deus, diz Isaías 11, que nos dá sabedoria. A sabedoria das palavras de Deus. A sabedoria é Jesus Cristo. Jesus é a luz. Então, sem a luz, andamos como insensatos, como tolos, como aquelas virgens. As 10 virgens, 5 eram insensatas. Não tinham reserva para manter as suas candeias acesas. Então, veja, a palavra de Deus está nos mostrando que nós chegamos nessa conclusão. É por isso que eu falei para você, já testifiquei aqui, para onde eu vou sem ser estar com Jesus. Só em pensar, eu já sei que não vou me alegrar. Eu sei que a carne vai receber uma dopamina, mas que depois eu vou acordar, tudo vai acabar e eu vou continuar o quê? Triste, sem ânimo, se eu voltar para aquele caminho. Então voltar para o Egito, não cogito. Voltar para o Egito não é o meu lugar. Que lugares você quer voltar? Que você já viu que dá dopamina, dá prazer, mas que é só isso, depois acaba. Depois anoitece, amanhece e a tua alma continua clamando por uma sede que você não sabe como saciar. E essa sede
é saciada com a presença de Deus, com o Espírito Santo de Deus, com a palavra de Deus. Os momentos mais alegres, de plenitude, completude e de alegria que eu posso testificar é o momento em que eu passo com as palavras de Deus, ouvindo as palavras de Deus. Eu falei para minha filha ontem, que estava muito agitada, de 8 anos, eu disse: filha, faça uma coisa que você gosta. O que mamãe gosta é de passar tempo com Deus, é de ler a sua palavra. Isso me anima, isso me fortalece, isso me levanta. Então eu ouço os meus irmãos, eu ouvi as mensagens que eles postaram no dia 31, todos eles, e aquilo animou meu espírito, fortaleceu meu espírito, me fez ficar focado no céu. Não que eu queira voltar para o Egito, é só um exemplo para você. Isso não é uma cogitação na minha vida. A luz é melhor do que a escuridão. A sabedoria de Jesus não é a tolice do mundo. O mundo é tolo, o mundo é insensato. O mundo não leva em consideração as coisas de Deus. O mundo está te ensinando uma falsa religião, porque essa é a estratégia de Satanás. Não é que você não tenha uma religião, mas que você tem uma religião carnal. E essa é uma mentira. Ele tem que criar uma religião mentirosa e te deixar nesse circuito neural. E te deixar nesse circuito mentiroso na sua mente. Mas que agora é destruído no nome de Jesus. Porque Deus não vai deixar de pé os profetas de Baal. Aonde o seu filho pagou um alto preço para levar essas pessoas a terem uma vida eterna. Para levar essas pessoas a ter um relacionamento com Deus. Então, se voltar ao estado original, a presença de Deus, o relacionamento com Deus, a santidade, a escuta da sua palavra, a aprendizagem da sua palavra, aí vem os profetas de Baal, os profetas de Satanás, que querem enganar as pessoas na sua mente, que trazem mensagem que não leva pessoas ao arrependimento, que não leva pessoas a abandonar os seus maus caminhos. Então a palavra de Deus que está em Ezequiel se cumprirá na vida desses profetas, porque Deus terá um encontro com esses, que aonde o seu filho pagou um alto preço, chorou pedindo ao Pai para que passasse dele o cálice. Mas ele, para cumprir a vontade de Deus, se colocou no meu lugar e no seu, levou o nosso castigo. Então ele pagou um alto preço, levou bofetada, que coroa de espinho, se humilhou a este lugar de humilhação, porque ele é rei. É o filho do trono, do Deus Todo-Poderoso, para vir aqueles profetas de Baal, para manterem as pessoas dentro de um circuito mental mentiroso, de uma religião mentirosa, pois Deus trará um encontro com esses. Deus não quer essa desgraça, mas Deus não deixará as pessoas enganadas numa falsa religião, num falso evangelho, que o seu filho Jesus é a verdade e os profetas de Baal pregam a mentira. Então quem é o rei deles, dos profetas de Baal? É o diabo, ele é o pai da mentira. Jesus falou para os judeus fariseus: vocês se enganam, vocês estão se enganando. O pai de vocês é o diabo, ele é mentiroso. Vocês estão realizando o desejo dele. Então Jesus está dizendo, é vocês que estão se enganando. E Jesus é a verdade e ia falar a verdade para eles. Ia falar a verdade para eles. Que o circuito ao qual eles estavam na sua mente era mentiroso, era de Satanás. Por mais que eles conhecessem a palavra, eles estavam realizando o desejo do inferno. E espiritualmente o pai deles era o diabo, porque é mentiroso. E eles estavam se enganando, achando que estavam fazendo a vontade de Deus. E a verdade diante deles. E eles não conseguiram enxergar a luz diante deles. Mas o mundo preferiu as trevas. Então, se o céu é o mais importante, aquilo que Deus nos der aqui, amém. Mas também o que Ele nos der, temos uma garantia. E é essa que nós não devemos perder. A vida eterna. E não nos distrair nesse mundo. Eu me distraí, sem perceber, na minha imaturidade e adolescência. E sofri as consequências. Porque assim mesmo o Pai quis que eu fosse por esse caminho. Porque eu não tinha controle. Mas Ele preservou a minha vida. Ele me ensinou a sua palavra.
mesmo quando eu ainda não tinha contato com a sua palavra. Então, quando eu tive contato com a sua palavra, eu vi o que aconteceu na minha vida. Ele mesmo veio conversar comigo, Jesus, e trazer Pedro para o lugar de onde ele saiu. Ele mesmo conversou comigo no poço e me deu a água que saciava a minha alma. E eu não precisei mais buscar água nos lugares aonde os meus pais foram. Então eu tive um encontro com a palavra, porque a própria palavra, o próprio Jesus, foi atrás da ovelha perdida. Foi ele que trouxe pensamentos saudáveis para mim, porque eu vivia na escuridão. Eu vivia com o espírito da morte me rodeando. Eu vivia debaixo de muita opressão. Eu sempre vivi debaixo de muita opressão. E não discernia isso. Mas aquele a qual me atraiu e me entregou na vida de Jesus. E Jesus diz que o Pai, o desejo do Pai, não é que Jesus nos perca, mas que nos ressuscite no último dia. Então ele cumpriu essa palavra. Ele me protegeu do maligno. Ele tem ensinado ao meu coração. Ele tem limpado o meu coração. Ele tem me purificado porque tem sido uma obra dele. Ele tem me levado a romper no poder do Espírito Santo. No poder da sua presença na minha vida. As suas palavras têm habitado em mim. E não os pensamentos enganosos, porque estes mesmo ele tem destruído. Ele destruiu a religião falsa na minha vida. Ele destruiu os pensamentos mentirosos dos falsos profetas. O próprio Jesus destruiu. Em que lugar, Lilian? Ouvindo Deus falar. Então, neste ano de 2026, o seu relacionamento com Deus, porque hoje, como está sendo muito pregado, existe um checklist para essa cobrança. Mas não é uma cobrança. O desejo do meu coração e é o desejo que Deus tem gerado em teu coração é uma vida com Ele. Não é um checklist de ler a Bíblia, mas é de querer conhecê-lo, de ser saciado pelas suas palavras, de buscar nele conhecimento, sabedoria, para viver uma vida que agrada a Deus e não perder a entrada no céu. E não viver uma vida no circuito mental enganoso que vai fazer você escutar de Jesus: afaste-se de mim, porque eu não te conheço. Assim nos diz o Senhor. Então é uma vida com Deus de verdade. Não é para ler a Bíblia como checklist, porque Deus sabe a intenção do seu coração. Ai, meu Deus, se eu não ler a Bíblia, eu não sou crente. Se eu não ler a Bíblia, eu não sou, não. Se eu não for para a igreja, o que é que meu pastor vai falar? Se eu não for para a igreja, o que é que os irmãos vão pensar? Não, eu vou para a igreja porque eu quero adorar a Deus. Eu vou para a igreja porque eu quero ouvir as palavras de Deus. Eu vou para a igreja porque eu quero ser ensinada pelo meu Deus e meu Pai. Eu vou para a igreja porque eu não quero estar dentro da mentira. E o que é que nos tira da mentira? A verdade. E a verdade é quem? Jesus! A verdade não é o ensino na faculdade. A verdade não é qualquer outro ensino. A verdade é só a palavra de Deus. Então você pode estar gastando tempo fazendo cursos e profissões onde Deus tem um chamado com você nessas áreas, ok. Mas como conhecer mais de uma profissão e não conhecer nada da palavra? Né? Como Deus te leva para uma profissão e você pega uma teoria e coloca como teu Deus, como a tua verdade, e a verdade da palavra deixou de ser a verdade. Deixou de ser a verdade. Então quem ensina hoje dentro da igreja, porque isso é muito atual e muito falado, né, em algumas igrejas. Então quem ensina hoje na igreja é a psicologia, que faz intervenção dentro de um trabalho, que faz intervenção no mundo, que faz intervenção na psiquiatria. Aí agora é a psicologia que faz intervenção dentro da igreja. Não, não é assim não. Vocês não podem agir assim. Não. É a psicanálise? Não. É os coach? Não. A palavra de Deus permanece sendo a verdade. E ela não vai entrar em concordância com nenhum outro ensino. Se o que você ouviu daquilo que homens criaram com as suas mãos humanas e teorias, que não é o que está na palavra, então é uma sabedoria de Satanás. Porque existem coisas, por eu conhecer um pouco dessa área, que essa área fala sobre
Hoje se é falado muito sobre a questão da somatização, das doenças que nós temos no físico por causa do psicológico. Mas tem situações, irmãos, que é inevitável. Veja, Daniel estava sofrendo bastante no seu físico, com mais visões. Sem ânimo, sem força. Jesus estava totalmente ali numa somatização. Sofrendo emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Então essas áreas não estarão em concordância com a palavra. É a palavra que permanece no púlpito. É a palavra que permanece em primeiro lugar. É a palavra de Deus que valida. Se nessas teorias existem coisas que estão aqui, talvez você não conheça, mas existem coisas que estão aqui. Então sim, tá validado. Esse ser humano observou bem, porque Deus já tinha falado sobre esse comportamento humano e tá aqui. Mas a palavra de Deus mostra Deus cuidando do emocional do seu povo, Deus cuidando do psicológico do seu povo, e eu sou a prova viva. Deus cuidando da estrutura física do seu povo. Então a gente não pode colocar como Deus algo que nos dias atuais hoje é muito forte. Porque é isso, perguntem o que está na mente das pessoas. Tá com um problema, já pensa logo em ir ao profissional. Hoje é o que está na mente das pessoas. Não existe mais essa confiança em Deus, em buscar em Deus a estratégia. Porque muitas vezes Deus está tratando com os seus filhos. Está quebrando mesmo o coração deles para que eles venham para Deus. Está quebrando mesmo para que eles venham para Deus. E só Deus pode dar discernimento para você, que é povo dele, que diz que confia nele e que dá a ele o controle de todas as coisas. Eu não conhecia nenhum desses ensinamentos. E olha eu aqui viva. E que coisa linda é a obra de Jesus em mim. A obra do maravilhoso Espírito Santo. Aí hoje que eu conheço essas áreas, eu vou dizer que elas me salvou? Não. Foi Deus. Porque Deus é que tem um controle. Por mais que você tenha muito conhecimento de psicologia, psicanálise, coaching, porque eu não conheço muitas coisas, né? No busca. Eu só fui naquilo que Deus mandou. Ainda assim, é Deus que permanece no controle. É Deus que permanece soberano. E essas coisas jamais vai fazer você ter o controle de nada. Você pode conhecer muito dessas coisas. Jó fazia tudo aquilo que era correto, para que nenhum mal viesse. Mas veio, porque nós, seres humanos, não temos o controle. Então, que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão, e que em nome de Jesus eu oro para que a palavra de Deus possa alcançar todas as vidas, assim como ele mesmo falou que assim fará, aonde ele mesmo irá ter com os falsos profetas, que tem enganado as almas, pela qual o seu filho pagou um alto preço para salvar. Assim nos diz o Senhor. Eu oro em nome de Jesus para que a palavra e a verdade de Deus possa alcançar a tua mente. E que nesse ano de 2026, a igreja de Jesus Cristo, 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 a igreja do cabeça Jesus Cristo, que é a verdade, é o único caminho e é a vida, possa trabalhar em nossos corações, purificar os nossos corações. Aleluia, glória a Deus. A igreja de Jesus Cristo, nosso cabeça, e que a igreja de Jesus Cristo nos ensine a palavra de Deus, nos fale a palavra de Deus, que é a verdade, e que todo ensinamento e todo altar de Baal, todo altar levantado dentro do púlpito, dentro da igreja, seja destruído em nome de Jesus. E que esses deuses sejam envergonhados, porque o povo verão que eles não podem salvar no dia mau, que eles diante da seca não podem fazer nada, porque uma alma seca, uma alma com fome, só Jesus Cristo pode saciar.
Baal não poderá fazer nada. Será envergonhado esses ensinamentos, diz o Senhor, porque é uma limpeza de Deus para a sua igreja, a igreja do cabeça Jesus Cristo. E o cabeça de Jesus Cristo é Deus, assim nos diz o Senhor, nos lembra a palavra de Deus, o Espírito Santo. Nos lembra o Espírito Santo a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.